Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, a explicação da mensagem espiritual. Eu estou aqui no grupo, tá, pessoal? A mensagem espiritual do poema de número 52. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui no livro, a página 235 do livro, tá? Que explica sobre os poemas. Foram 4 anos para escrever esse livro. Então, o poema, vocês que foram iniciados recentemente, todos os poemas têm 31 caracteres chineses. Esses caracteres têm 2.800 anos, para dar 4, para reter a mensagem espiritual. Então, é um poema muito curtinho, mas dentro dele tem uma mensagem espiritual. Isso não é fácil da gente decifrar, tá? A gente contou com a ajuda do alto, né, da espiritualidade, de professores mais antigos, né, experientes. E esse poema diz o seguinte: lembrança de uma pedra preciosa. Faz de conta que isso aqui fosse um diamante. Tá? É um quartzo branco. Todos os cidadãos dizem: essa pedra preciosa é lindíssima, mas realmente poucas há que não tenham defeitos. Uma pedra preciosa que não tinha defeito. Jesus, né? Jesus, Maria, né? Mas eu tenho, todo mundo tem, né? Então, às vezes, as pessoas pensam, fulano é perfeito, ele não tem defeito. Só o Rogerinho, né? O Rogerinho está quase lá, né? Então, pessoal, esse poema, ele fala que a pedra é lindíssima, mas o imperador diz que é muito difícil uma pedra. Ele não diz que é impossível, porque aí vem a figura dos avatares. Jesus era um avatar. Aí depois que a pessoa ilumina e desencarna, vira um bodhisattva. Mas o avatar é um espírito de luz. Buda não era o nome dele. O nome dele era Siddhartha Gautama. Quer sentar aqui? Que aí eu fico olhando para você aqui. Fica aqui. Pronto, tá ali. Que aí eu olho para ela, olho para você, tá? Então a mensagem, na verdade, essa mensagem, ela tem o lado negativo dela, mostrando que as pessoas têm imperfeições, que as pessoas têm defeitos. Não existe uma pessoa, raramente, é muito difícil uma pessoa que não tem um defeito. E como uma pilha tem o lado positivo e o negativo, né? Que são duas vertentes da mesma realidade que é a pilha, uma tomada tem o positivo e o negativo, o planeta tem o polo norte e o sul. Todo poema tem a parte antagônica, o outro lado. Tá? Então, a parte antagônica desse poema seria a perfeição de Jesus, a perfeição que o príncipe Siddhartha alcançou quando ele se iluminou, e alguns poucos, tá? Eu começo todos os poemas com uma citação de Isaac Newton, foi figura-chave na Revolução Científica, né? Ele estudou a decomposição da luz solar no espectro, né? 7 luzes, cores do arco-íris que dava luz branca. E ele influenciou Albert Einstein, porque ele nasceu antes, daqui a 3 anos vai fazer 300 anos que ele faleceu. Albert Einstein morreu em 1955, não faz tanto tempo assim. Então ele influenciou diretamente Albert Einstein, que foi a personalidade do século passado. E Newton dizia o seguinte, que se ele viu mais longe, foi por ele estar apoiado no ombro de gigantes. Não é o cara ali da esquina que leu 3 livros e resolveu dar aula de cromoterapia, de massoterapia, porque está desempregado e leu 3 livros. Para ele se tornar, ele vai se tornar um gigante, mas não é de uma hora para outra, tá? Então a gente sempre traz os gigantes para validar o poema, para mostrar que o imperador não estava louco e que Mikao Sui tampouco estava louco de selecionar esse poema no universo de 100 mil poemas, ele selecionou menos de 0,01%, que é 125 do universo de 100 mil. Ele escreveu 100 mil poemas, eram 80 poemas por dia.
em transe, todos com 31 caracteres. Aí vem uma citação minha, né, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão, graças a gente ter trilhado o caminho da ciência. Hoje o Reiki está dentro dos hospitais, oficialmente, por portaria do ministro, Sistema Único de Saúde. O Reiki é ensinado até em universidades federais, porque a gente foi por esse caminho. No sábado, que você, esse aqui, que está aqui do meu lado, o Elvis, ele é médico, né? Clínico geral, mas eu não sabia que ele era médico, ele me falou ontem. Foi ontem que você me falou, né? E aí tinha uma menina novinha, parecia um adolescente, era médica cirurgiã e tinha um neurologista. Você vê como os médicos estão assim se interessando agora pelas terapias complementares. Não é alternativa. A alternativa está fazendo a quimioterapia, para e vamos te tratar com outra coisa, e curou. Aí seria a alternativa. O Reiki não faz isso. Lembra daquele caso que a gente leu ontem, né? O Reiki não evitou a cirurgia do intestino de uma pessoa. Então não é milagre. Aí eu coloco aqui uma imagem da dualidade, depois eu vou mandar essas imagens para vocês dois, tá? Me lembrem que eu mando tudo para vocês. E tem umas colegas aí que fazem um resumo também. A dualidade, né? Que são duas perspectivas, né? Diferentes da mesma realidade. Aí de um lado da árvore está verdinho, outro está cinza. Um lado está claro, outro está escuro. É uma imagem muito bonitinha que a gente usa. Vou mandar para vocês, tá? E aí eu coloco para vocês o primeiro gigante, que foi reitor da Escola Nacional Superior de Tóquio, recebeu várias condecorações e fundou o judô, Sensei Jigoro Kano. Eu pratiquei judô, não fui graduado, cheguei na faixa laranja só, mas pratiquei no ano de 1970, um dia desse. A dualidade, olha o que Jigoro Kano falou, a dualidade, o bem e o mal, a luz e as trevas, é a condição da vida. Sem opostos, nem contrastes, a vida não é vida. Se todo mundo fosse bonzinho, não haveria mérito nenhum em ser bonzinho, porque todo mundo é igual. Tinha que ter um ruim para o bonzinho ser valorizado. Se todo mundo fosse honesto, não haveria mérito nenhum, porque ser honesto seria normal. Então tinha que ter um corrupto para a gente valorizar a figura honesta, né? E aí eu trago para vocês um poeta, eu gosto muito dos poetas, porque o escritor ele se faz, o orador se faz, mas os poetas eles nascem feitos, eles vêm carimbados por Deus, eles escutam Deus, né? Então eu trago para vocês um poeta, que é Victor Hugo, que nasceu e morreu na França, há 139 anos, escreveu várias obras aí conhecidas, Les Misérables e Notre-Dame de Paris. E ele diz o seguinte: graças à sombra, quer dizer, escuridão, apreciamos a luz. E se tivesse só luz, a gente não ia apreciar. Então tinha que ter sombra. Graças ao vício, cleptomania, corrupção, admiramos a virtude. Olha o que esse homem falou, Victor Hugo. Aí vem uma citação minha, essa é minha, tá nos meus livros. O que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado, o macro e o microcosmos. Um não existe sem o outro. O yin e o yang, o positivo e o negativo, o dia e a noite. Então, novamente, tá? Vamos voltar para o poema de número 52, vamos agora começar a analisá-lo. Lembrança de uma pedra preciosa. Todos os cidadãos dizem, essa pedra preciosa é lindíssima, mas realmente poucas há que não tenham defeitos. Imperador Meiji. Então, a gente, para acabar o poema sempre pelo lado positivo, a gente entra pelo lado negativo. Para a gente terminar com uma energia boa, né? Então, vamos começar falando de imperfeições e defeitos, coisa que todo mundo tem, tá? E aí a gente termina falando sobre a parte positiva, que é a perfeição, que nós somos seres perfectíveis. Nós estamos caminhando em direção à perfeição. Eu sempre, Elvis, Andressa, a gente sempre entra pela Bíblia, que é um livro sagrado, tá? Em algumas, o Velho Testamento, em várias religiões, inclusive na maçonaria.
Então, eu coloco para vocês aqui, sobre imperfeição, uma passagem de Jesus, tá? Que está em João, capítulo, estou aqui no grupo, capítulo 8, de 1 a 11. Aí Jesus, quando iam apedrejar a mulher adúltera, aí Jesus escreveu na terra, está na Bíblia, só que o que é que ele escreveu? Eu acho que ele botou um roncha zechoné, abriu um televisor, aí todo mundo ia lá e via os pecados. Ó, se você jogar a pedra, eu vou mostrar o que você fez. Porque ele não ia riscar, ele riscou no chão. Ele botou abriu um televisor ali, entendeu? E aí vai jogar pedra, vem aqui, olha o que você fez. Aí saía todo mundo a francesa, né? Daquele mostra, todo mundo tinha culpa no cartório. Ninguém atirou a pedra. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Jesus falou isso. Foi todo mundo embora. Todo mundo tinha pecado. Aí eu entro sempre pelo lado, depois da Bíblia, não? Eu entro pelo lado da ciência. Então trago para vocês Aristóteles, tá? Ele foi um polímata, né? Ele era um grande construtor, matemático, arquiteto, foi filósofo, né? Ele é da Grécia Antiga. Ele foi discípulo, né? Ao lado de Platão, e ele é um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental, Aristóteles. Então vamos ver o que Aristóteles ele nos deixou, tá? E ele falou isso faz 2.300 anos, hein? Quer dizer, 300 anos antes de Cristo. Vamos ver o que ele falou. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Você não ama a sua filha, Maria Vitória? Então você tem que dar bons exemplos para ela. Você não vai dar bons exemplos fazendo coisa errada. Aí você, minha filha, é assim que tem que ser feito e você faz. Então, ele falou do amor, né? Que o amor é que nos leva à perfeição. Eu costumo dizer, né, que no ano de 1986 nasceu a minha primeira filha. Eu era delegado federal do Ministério da Agricultura, só multava gente, só fazia inimigos, né? Trabalhava no serviço público. Aí a gente trabalhava na floresta, né? Tinha que andar armado. Era bem complicado, né? Mas quando nasceu minha filha, me deu o primeiro sorriso, uma coisa me tocou e eu virei outra pessoa. Você virou outra pessoa quando nasceu a Maria Vitória? Não muda a gente? Então é isso, tá? Aí, depois dos cientistas, né? Falei de Aristóteles, a gente traz sempre um gigante. Aí eu trago para vocês Fernando Pessoa, né? Que é o mais universalista e abrangente poeta de Portugal. Ele é o Machado de Assis lá, né? De Portugal, né? Foi um grande poeta, astrólogo, foi inventor, foi empresário, publicitário. Ele morreu faz 89 anos. Então, ele é muito respeitado no Brasil, Fernando Pessoa, né? E principalmente em Portugal, onde ele nasceu, né? Aí ele diz o seguinte, Fernando Pessoa: adoramos a perfeição, porque não a podemos ter. Quer dizer, ele deixa bem claro que a gente não é perfeito. Repugná-la-íamos se tivéssemos. O perfeito é o desumano. Tá? É o diferente. Jesus era diferente. Porque o humano é imperfeito. Fernando Pessoa. Ele diz que o humano, a gente está aqui para a gente atingir a perfeição. Deus mandou a gente para esse planeta para a gente evoluir. O humano é imperfeito, Fernando Pessoa. Novamente, adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano, é o diferente, porque o humano é imperfeito. Então, ele deixa bem claro que ser humano é imperfeito. Aí eu dei uma citação minha, né? Eu sempre coloco alguma coisa minha, aqui eu falo sobre defeitos. Isso está nos meus livros, aí o pessoal bota na internet. Não existe ninguém sem defeitos. O maravilhoso
é que todos têm mais virtudes do que defeitos. Aprenda a ser uma pessoa tolerante. Então, isso eu escrevi. As pessoas têm defeitos, mas elas têm virtudes. Agora nós vamos pegar esse lado negativo desse poema e vamos trazer ele para dentro do Reiki, que nós temos que justificar por que esse poema caiu no Reiki. Então vamos falar agora o que gigantes falaram que tem a ver com o Reiki. Aí, novamente, Jesus está em Mateus capítulo 7, versículo 5. Jesus diz o seguinte: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A gente vê defeito nas pessoas, mas a gente não vê na gente. Tem um cisco no seu olho, mas o cara tem uma trave que tem milhões de ciscos. E Jesus falou isso. E no Reiki, se um dos princípios é ser gentil, é ser honesto, né? A gente tem que procurar defeito na gente e não nas pessoas, né? Isso vai de encontro. Aí eu trago para vocês pela primeira vez, faz 56 anos que ele morreu na Itália, tá? O padre Pio, você deve ter escutado falar dele, que você morou na Itália, né? Pietrelcina, tá? Ele foi canonizado faz 22 anos atrás pelo Papa João Paulo II. Então, hoje ele é um santo da Igreja Católica. Agora, esse homem, tem muitos livros, lá em São Lourenço tem livros dele, né? Ele tinha um dom que Jesus tinha, bilocação. A ciência diz que isso é possível. A pessoa está aqui, daqui a pouco ela se teletransporta e aparece no Rio de Janeiro ou em Tóquio. Jesus fazia isso. E eu citei um caso de São Tomé das Letras, de um médico, que o sujeito foi de cavalo. Rita conhece a história. Chovia muito, só tinha um médico, e ele não medicava, mas a esposa do camponês estava para dar luz em trabalho de parto, mas o neném estava sentado. Ia morrer, né? Então ele saiu de cavalo na chuva, lama para todo lado, demorou 2 horas, chegou na casa do médico, falou: olha, minha mulher está dando a luz, mas ela vai morrer, a criança está. A parteira já falou que a criança está deitada, só o senhor que pode salvá-la. Ele pediu o endereço, falou: você vai, que eu já estou indo atrás. Aí ele veio de cavalo. 2 horas depois ele chegou em casa, estava a mulher com o bebê. Falou: o médico está chegando aí. Não, o médico já saiu faz 2 horas. E ele era conhecido, só que era um médico estudioso de ocultismo. E tem livros que falam, lá perto de Caxambu, São Tomé das Letras. Ele foi para lá para estudar essas ciências ocultas. Ele era um eremita, morava sozinho. Tem livros. Inclusive lá em São Lourenço tem livro dele. Difícil de achar naquela estante ali, mas se procurar vai achar, tá? Ainda sobre a imperfeição, vem uma citação minha, tá? O pior de todos os defeitos é não termos consciência deles. É você ter um defeito e você não ter consciência. Aí você não cura. E quando você conhece alguém que tem o mesmo defeito que você tem, sabe o que você fala? Não, você fala, você se afasta da pessoa. Aí fala, por que você brigou com aquela pessoa? Não, meu santo não cruzou com o santo da... O santo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que você está se vendo no espelho. Você está vendo o seu defeito numa outra pessoa. Quando você conhece uma pessoa que tem o mesmo defeito. E a pessoa entra em negação. Ela briga com a pessoa, ela não quer ver aquele defeito, porque ela tem aquilo. A gente vê no outro o que a gente carrega no nosso próprio coração. Então eu escrevi isso. O pior de todos os defeitos é não termos consciência deles. Que a partir do momento que você tem consciência, tem uma técnica de programação de nível 2, que você faz a programação com o subconsciente, com o Seireki, você pode mudar. Chama-se Nentatsu, ou Seikaku Kaizenro. Bom, vamos mudar o disco. Vamos agora para o lado positivo desse poema. O poema é negativo, porque ele fala de imperfeição e de defeitos. Tá? Então vamos falar agora de perfeição. Vamos entrar novamente pela Bíblia. Aí eu estou aqui em Mateus, capítulo 5, 48. Portanto, você será perfeito. Jesus disse que nós seríamos perfeitos. Quando? Eu não sei. Se não for nessa, vai na outra, vai na outra. Um dia a gente chega lá. Nós somos seres perfectíveis.
Então, Jesus falou, você será perfeito, assim como seu Pai no céu é perfeito. Entendeu? Então, Jesus falou que nós somos seres perfectíveis. Está em Mateus, tá? Aí a gente sai da Bíblia, lembra o caminho? Cientistas. Aí eu trago Albert Einstein. Tem sempre as imagenzinhas, tá vendo? Eu vou passar para vocês. Tá? Aí olha o que Einstein falou. Quanto mais me aprofundo na ciência, ele foi o cientista do século passado, mais me aproximo de Deus. Então ele se tornava um ser perfeito. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais perfeito você é. E o caminho que ele encontrou para se aproximar de Deus, para se aperfeiçoar, foi a ciência. E quem falou isso foi Albert Einstein. Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Aí eu trago para vocês agora Pitágoras, nasceu em Samos, na Grécia, né? Morreu na Itália, foi um grande matemático, tá? Grego, foi filósofo, ele foi o fundador do movimento do pitagorismo. E Pitágoras diz o seguinte, ele falou isso faz 2.500 anos, hein? Estamos voltando no tempo, 500 anos antes de Cristo, Pitágoras. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. E o Einstein falou que pela ciência ele se aproximava. Então, quando você se aproxima de Deus, você se aperfeiçoa, né? Aí eu trago um gigante para vocês pela primeira vez, que foi Antoine de Saint-Exupéry. Nasceu na França e morreu, ele era piloto de aviões. O avião dele caiu no mar Mediterrâneo, em 1944, na guerra, faz 80 anos. Só que antes dele morrer, ele escreveu O Pequeno Príncipe, que já vendeu 200 milhões de exemplares em todo o mundo. Só que ele morreu e não viu o sucesso do livro dele. Ele escreveu o livro e morreu. E ele disse o seguinte, que a perfeição consegue-se não quando já não há mais nada para acrescentar, mas sim quando não resta nada para tirar. Você vai lá, tira o orgulho, tira o egoísmo, tira a mágoa, o rei que vai tirando. Aí, quando você vai tirando o negativo, vai ficando o positivo. Olha o que esse homem falou, né? Vendeu 200 milhões de exemplares. Aí tem uma citação minha agora, pessoal. Essa citação de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, ela já é trazendo o lado positivo do poema para dentro do Reiki. Porque no Reiki a gente vai tirando o negativo. Não sentirei raiva. Não me preocuparei. Você está tirando a raiva, está tirando a preocupação. Tá bom? Aí eu coloco uma citação minha, já trazendo o poema, a parte positiva, para dentro do Reiki, que eu escrevi o seguinte: desenvolva a tolerância. Não existe ninguém perfeito. Todos no mundo têm defeitos, mas se olhar com o coração, perceberá que todos têm mais virtudes do que defeitos. Somos todos filhos do mesmo Deus Criador. E outra citação minha é que a tolerância é o combustível do convívio. Tá? Você querer julgar o outro porque o outro tem um defeito diferente do seu defeito. Aí você quer ser aceito, mas não aceita o outro. Então, a tolerância é você aceitar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Quando a gente faz essa caminhada toda, a gente cai sempre nos documentos. Você que vem do mundo acadêmico, eu também fui professor na Universidade de Castelo Branco. Quando você faz uma tese, um TCC, uma tese de mestrado, de doutorado, você coloca uma informação, você tem que citar a fonte confiável, né? Então, eu sempre coloco um documento do Reiki oficial.
E o documento que eu trago para vocês hoje é um manual que Mikao Sui entregava para os alunos dele até 1926, chamado Reiki Ryo Hurikei. Ele entregava quando ele lecionava, que tem uma entrevista com ele. A entrevista diz o seguinte: a Uzui Reiki Ryo trata somente problemas de saúde? O jornalista perguntou. E Mikao Sui responde: não somente problemas de saúde. Pode corrigir maus hábitos, como cleptomania, claustrofobia, essas coisas, tais como angústias, debilidades, timidez, indecisões e nervosismo. Aí ele termina assim: com a energia do método Reiki, a energia do universo, o nosso coração se torna semelhante a Deus, então a gente se aperfeiçoa. O Reiki é um caminho de aperfeiçoamento. Semelhante a Deus e Buda. Nós lemos isso ontem, lembra? Na aula, tá? Vocês até me ajudaram a achar que eu estava meio ali. Onde que está, né? Trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros. Essa citação de que o coração se torna semelhante a Deus e Buda está no livro Reiki Apostilas Oficiais, que tem a Takata na capa, na página 439, no último parágrafo, tá bom? Aí eu trago para vocês outra pergunta. O jornalista: como deve uma pessoa proceder para receber o nível 2, o Okuden? Aí Mikao Sui responde: o Okuden, que é o nível 2, consiste em um conjunto de técnicas. Aí ele fala Hatsurei-ho. Primeira vez que eu fui ao Japão que eu vi isso, eu vi que eu não sabia nada. Aí lembrei de Isaac Newton, que em toda a área do conhecimento, medicina, agronomia, o que você conhece é uma gota. O que você ignora não é que você não saiba, é um oceano. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei louco, eu não sabia nada disso. Aí que eu vi que eu tinha que estudar muito, né? Eu já tinha publicado 2 livros. O Okuden consiste em um conjunto de técnicas, Hatsurei-ho, Dashu-ho, Bushu-ho, Oshite-ho, Enkaku-ho, Seikaku-ho, e eu botei em negrito, e outras. Só que essas outras são citadas por Havaio Takata. Transmitimos primeiramente o Shoden, nível 1, e as pessoas que alcançaram bons resultados e têm boa personalidade, transmitimos o Okuden. Então, isso está na página 443 do mesmo livro. Aí, das 21 técnicas do Reiki tradicional japonês, que estão naquele livro de capa azul, vocês receberam ontem, que é o Reiki Sistema Tradicional Japonês, tem 3 técnicas: Shuchu Reiki, Renzoku Reikiro e Reiki Mawashi. Eu não vou ensinar aqui as técnicas, porque o objetivo não é esse, mas Shuchu Reiki é o que nós fizemos na prática aqui, no nível 1. São várias pessoas aplicando Reiki ao mesmo tempo. O Renzoku são duplas, em geral duplas. Quando a pessoa, o Herbert Viana, quando ele caiu no aviãozinho dele, uma aluna minha dava aula para a mãe dele e fizeram essa técnica, um revezamento. Ele recebia Reiki 24 horas por dia. Ninguém aguenta. Chega uma hora que você quer ir ao banheiro, tomar água, se alimentar, você sente sono. Então, eles ficavam, cada 2 horas mudava o turno. O Renzoku é revezamento. Reiki Mawashi é dar as mãos, o trenzinho, e a energia circula. Todo mundo capta e circula um volume grande. Mawashi quer dizer corrente, círculo, né? A gente faz muito quando a gente viaja. E aí tem uma brincadeira que a gente faz aqui, de uma história de Rui Barbosa. Ele tinha uma casa lá em Paquetá, eu passei minha infância lá em Paquetá, perto da Ilha do Governador, que tentaram roubar um pato na casa dele. E ele falava tão difícil, e brigou com o ladrão, e no final o ladrão falou: mas afinal, doutor, eu levo o pato ou deixo o pato? De tão difícil que ele falava. E eu falo, e no final as pessoas ficam nessa, e levo o pato ou deixo o pato? As pessoas têm dificuldade. Assim, qual a mensagem espiritual do poema? Aí eu dou a cola. Isso que é professor, né? Não dei colinha para vocês com símbolos? Então, estou dando cola. A gente não, no início, os primeiros poemas, a gente não fazia isso, não. Agora a gente está dando uma cola. Qual é a cola? A mensagem espiritual que vocês vão ter que se ligar na hora do Reiju. Procure ser uma pessoa em busca do aperfeiçoamento diário.
Entender que você tem defeito, reconhecer e procurar ser a cada dia um pouquinho melhor que você foi no dia anterior. É reconhecer que você tem defeito. Tá? Então, aqui eu não sei se o Paulo Demétrio está me ouvindo aí lá do Ribeirão Preto. Eu vou abrir aqui o grupo. O grupo está aberto para botar a figurinha. Já pôs? Ele é rápido, né? Vou abrir agora o grupo dos convidados. Tá bom? Se eu não me engano, a Ledjane, lá do Rio Grande do Sul, né? Ela e a Neuma, né? Eu acho que eu vi as duas aqui no grupo, são convidadas, são muito queridas, né? A Fabíola, deixa eu ver aqui, a Luana Tavares, tá? É fundamental olharmos nosso íntimo e refletirmos sobre quem somos e sobre nossas atitudes. Orar e vigiar é uma prática diária necessária para nos aperfeiçoarmos e nos aproximarmos de Deus. É isso aí, tá? A Fabíola está agradecendo. A Suzana está me lembrando de uma coisa que eu sempre esqueço: ler o poema. Está aqui a Suzana. Em geral é ela, né? Aí o Luiz Paulo está aqui com uma citação. Citação que o Luiz Paulo colocou é de Francisco Lidovan. Defeitos, todo mundo tem. Ninguém jamais será perfeito. Mas não devemos permanecer mais imperfeitos do que já somos. A Cirlei está agradecendo. A Francisca, né? Está sempre conosco lá também. Palestrante, né? Não julguem para não serem julgados. Quem falou isso foi Jesus, está em Mateus, tá? Mateus capítulo 7. Ela é dirigente também de centro espírita, né? Apesar de ser professora universitária, ela trilha esse caminho bonito da doutrina. E será aplicada a você mesmo a medida que usarem para medir os outros. A Cristine de Lourenço, podia ter vindo, hein, Cris? Todo dia, semana que vem vai ser aqui de novo, Cris, vê se você vem, tá? Todo dia um pouco, todo dia. Assim vamos melhorando, transformando. A Cristina Rego Monteiro da Luz, nunca a sensação de santo não cruzar se justifica. Não, isso aí é dito popular, Cris. O povo é que fala isso, que o santo, eles botam a culpa no santo, né? O povo que bota, né? É uma coisa popular. A Maria Arminda falou que gostou do poema, né? Tadinha, ela é meia-noite, ela está firme lá. A Andréa Medavar está agradecendo. A Odila, obrigado pela presença. Às vezes ela não consegue estar online, assiste a gravação. A expansão da consciência acontece pelo conhecimento. Assim ocorre o salto quântico. A Rosileide, aprendendo muito com as análises dos poemas, tudo faz sentido. O João Pestana, que está lá em Lisboa, preciso visitá-lo lá, estou devendo uma visita para ele, meu irmão da maçonaria lá de Portugal. A Maria Arminda falando que meia-noite e 24. A Luciene, pensei profundamente sobre ele. O Lobão, boa noite, Johnny. Hoje não tem a Gisela. Pois é, a Gisela não está aqui, mas tem outra linda também aqui. Olha que coisa linda aqui. Janaína Brandi. Está substituindo. A Cristina, eu sei, mas sempre a sensação é por tratar-se de reflexo de si mesmo. Em geral, a gente vê no outro o que a gente carrega no coração. A pessoa que não é invejosa, ela não percebe, ela não tem ressonância, Cris. Entendeu? Ela nem entende, né? Se ela vê inveja, se ela não sente inveja, ela nunca sentiu, ela não consegue perceber essa imperfeição nos outros. Então, a gente vê nas outras pessoas o que a gente carrega no nosso próprio coração. Ok, vou ler agora, pessoal. Vamos ler o poema. Muito grato pela lembrança. Estou aqui no livro. Você sai daqui a 15 minutos? 20 para as 9 que você sai? Né? Ok. Página 236, estou no livro. Lembrança de uma pedra preciosa. Todos os cidadãos dizem:
essa pedra preciosa é lindíssima, mas realmente poucas há que não tenham defeito. Aqui o imperador Meiji, na expressão lembrança de uma pedra preciosa, título do poema, mais uma vez nos ensina fazendo associações do que ocorre na natureza com o comportamento humano, comparando-nos com uma linda pedra preciosa. Afinal, somos a maior criação divina. A frase: todos os cidadãos dizem, essa pedra preciosa é lindíssima, mas realmente poucas há que não tenham defeito, corpo do poema, aparece com o significado: da mesma forma, por mais linda que seja uma pedra preciosa, terá sempre algum defeito. Uma pessoa, por melhor que possa parecer, não será perfeita. Todos nós temos defeitos. Se uma pessoa fosse perfeita, seria Deus. Só Deus é perfeito. Por isso que Jesus falou: eu e o Pai somos um. A imperfeição, olha que interessante isso aqui. A imperfeição é a causa necessária da variedade nos indivíduos da mesma espécie. Se todo mundo fosse perfeito, todo mundo era igual. O que faz uma pessoa diferente da outra não é a perfeição, são os defeitos. Senão todo mundo seria igual. Algo perfeito seria sempre idêntico. Então, são as imperfeições que nos fazem diferentes. Um é orgulhoso, o outro é egoísta. E por aí vai. A mensagem implícita no poema é que não existe ninguém sem defeitos. Essa é a mensagem implícita, tá? Agora, por que Mikao Sui trouxe isso para o Reiki? O mestre Mikao Sui certamente selecionou esse poema para deixar claro que não há reikianos perfeitos. Se você tem práticas coletivas e você quiser um grupo de reikianos perfeitos, você não vai ter um grupo de reikianos. E se você quiser um marido perfeito, por isso que eu pedi para você assistir, não vai ter marido também. Mas ele é um cara bacana, viu? Mas ninguém é perfeito, como eu não sou, ele também não é. Então, não existe ninguém que ela está noivo. Não existe ninguém sem reikianos perfeitos. Há, quando muito, reikianos que querem a perfeição. A gente quer melhorar, por isso que a gente está aqui. Coisa que nunca irão atingir. Quando atingir, já não encarna mais, já não está aqui. Aí já vai embora, vira um bodhisattva, né? O mestre Usui seguramente também selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki. Seja gentil com os outros. No Japão, não é hábito os reikianos trabalharem sozinhos. A Takata recebia reiki de 2 pessoas ao mesmo tempo. Ser gentil com os outros implica saber aceitar os defeitos alheios e nunca julgar. Acreditar que todos têm mais virtudes do que defeitos. Um amigo é um presente que você dá a si mesmo, um irmão que você escolhe. Entretanto, não é possível aprofundar as amizades se não há disposição para perdoar os defeitos dos amigos. O perdão é o combustível do convívio. Havendo impasses, analise também a sua participação no desenrolar dos fatos. Assim como uma pessoa carrega o peso do próprio corpo sem sentir, mas sente o de qualquer outro corpo que quer mover, também não nota os próprios defeitos e vícios só o dos outros. Eu acabei ganhando 20 quilos, né? De alegria, que eu sou tão feliz. Mas quando eu tinha 20 quilos a menos, se eu tivesse que andar na rua carregando 20 quilos, eu ia sentir o peso, não ia? E hoje os 20 quilos estão dentro de mim e eu não sinto. Isso são os defeitos. A gente carrega eles sem sentir. É igual os quilinhos a mais que a gente carrega. Mas se você tiver que carregar uma mala de 20 quilos, de 10 quilos, você vai sentir. Isso são os defeitos, tá? Aí o mestre Jesus disse: o que está puro entre vós, atire a primeira pedra, João capítulo 8, versículo 7.
A pergunta é, esse é moleza, né? Não existe ninguém sem defeitos, tá? Eu vou até colocar novamente para vocês aqui a mensagem espiritual. A Odila está perguntando sobre o PDF do livro Mediunidade de Cura. Ele está em domínio público, então pode ser compartilhado. Eu sempre peço assim, pedir o PDF, verificar se está em domínio público, se não está ferindo direitos autorais, né? Acabei de colocar novamente no grupo, para vocês, a mensagem espiritual, tá? Procure ser uma pessoa em busca do aperfeiçoamento diário. Agora é só sim ou não, tá? Evitem postar outra coisa que não seja sim ou não. Podemos fazer o reiju de expansão da consciência? Todo mundo entendeu? Olha a quantidade de sim aqui. Estamos com 87 pessoas no grupo. Então vamos lá, pessoal.